Estou recebendo aqui o coordenador e professor de MBA, o Dr. José Adriano, especialista em regras naturalmente, tributária e da reforma tributária que nós tivemos aí agora, que vamos esclarecer que essa reforma tributária. Eu fico meio preocupado, meu querido amigo, porque a reforma tributária vai ser muito boa, vai ser assim, mas você vai continuar pagando imposto e muito, não é não? Boa tarde. Boa tarde, Assi. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, algumas empresas vão pagar mais do que pagam hoje, para que outras possam pagar menos do que pagam hoje. Né? Vai ter um reequilíbrio de forma que a carga tributária continue a mesma, que hoje ela está estimada, essa parte do consumo, entre 26% e 28%. Pois é, eu fico me lembrando aqui que antigamente, você imagina quando era imposto de vendas e consignações? Você lembra disso? Não lembro. Não lembro. Eu era menino, eu lembro disso, meu pai era comerciante, o imposto era de venda e consignações, ninguém pagava imposto, né? Aí eu lembro, por exemplo, que eu morava aqui na região do Arível de Melo, e tinha um supermercado de um amigo meu lá que recebia uma carreta de cerveja todo sábado de manhã, que vendia muita cerveja no final de semana. E aí, um dia eu conversando com ele, a nota fiscal era de 24 engradados, mas tinha lá 100 engradados de cerveja, né? Hoje, essa coisa não existe mais, porque a Secretaria da Receita, o Tesouro, né, a fiscalização, vai lá na fábrica de cerveja. E o que tem no tanque é o que ele cobra de imposto. Então, quer dizer, o imposto já vem cobrado. Se o sujeito não der a nota fiscal, ele já pagou o imposto. Ele tem que recolher do cliente que ele vendeu, né? Então, hoje essas coisas melhoraram muito, né? Sim. A arrecadação melhorou muito. Com certeza as alterações e as simplificações, as automações, elas vão em linha de aumentar a arrecadação, né? O seu exemplo aí de cervejas, por exemplo, bebidas, refrigerante, né? Refrigerante, foi criado um modelo no passado chamado substituição tributária que antecipa o responsável pelo imposto. Então, ao invés do bar pagar o imposto depois, quem paga hoje é a distribuidora, né? Então, tem que cobrar depois na nota fiscal. Esse é um processo, sim, esse é um processo. Se não tiver nota fiscal, não recebe. Exatamente, mas assim, a nota fiscal hoje, ela já é um documento eletrônico, automatizado, e isso fez com que reduzisse muito as fraudes e sonegações. Mas eliminar ainda não, ainda vamos dizer que é possível acontecer algumas ações que dependem do ser humano hoje, e que ele dribla a legislação, né, ou a automação prevista. Você compra no sacolão hoje, já sai lá no ticket, você está pagando imposto, não é não? Hoje... Ele está pagando imposto, sim, o sacolão, a padaria, nada que pagava. Tem um amigo meu da padaria assim, depois desse computador aqui, eu passei a pagar mais de 10 mil reais de imposto por mês. Hoje sai um valor estimado de imposto, então é um número que não dá para a gente confiar muito, né, na nota fiscal, como os impostos inclusos naquela operação. Mas com a reforma tributária, a partir de 2026, né, que é o ano que vem, o modelo novo, ele é o modelo do imposto por fora. Então você verá na nota fiscal, por exemplo, R$100 de sacolão, mas vai estar destacado lá o quanto você vai pagar mais de imposto. Por exemplo, R$27, você vai pagar 127, sendo que 100 é do sacolão e 27 é o tributo. Então, a reforma tributária, que paga, o consumidor é que paga. O consumidor final é que paga, o último da ponta é que Agora, paga. O verdureiro lá, quem produziu, o agricultor não vai pagar. Então, no meio do caminho, o imposto vai sendo uma das mudanças que a reforma tributária o grande problema antes era assim, né? Eu pagava o cara que produzia, o cara que depois comprava no atacadão, depois o cara que empacotava, depois o cara que vende e o consumidor também. Isso. Então, o mesmo produto tinha 4, 5 impostos. Isso, a mudança, e aí é importante dizer o seguinte, né? A reforma tributária, ela começa em 26, o processo de transição, e vai até 32. Então, de 26 a 32, a gente vai ter 7 anos de modelo atual e modelo novo. Então, quando a gente fala o modelo novo, ele vai continuar com o modelo velho até 32, e só a partir de 33 é que a gente tem um modelo único. Então, no exemplo aí que você deu da nota fiscal, até 32, a gente continua tendo o tributo atual ali, o ICMS, o ISS, quando for serviço, e a gente começa a ter um pouquinho do tributo novo, que é o CBS e o IBS. Vai acabar disso? A balança vai... Vai acabar, então, esse negócio do produtor de arroz pagar lá, a produção dele, depois o empacotador vai pagar, aquele que é o chamado atacadista vai pagar, e depois o comerciante paga também, e depois o consumidor paga. Então, em 32, em 2032, tudo isso acaba?
Até de 26 a 32, parcialmente. A partir de 33, o imposto, o tributo que a gente vai pagar vai ser aquilo que a gente está agregando. Então, você não vai ter bitributação. Então, no seu exemplo, o arroz tem o tributo do arroz. Na hora que empacotou, vai ter a margem de quem empacotou mais o pacote. E assim vai. E o imposto ele vai até o final e quem paga é o consumidor Porque final. nos outros países, né, o sujeito paga imposto no consumo, né? Então, a reforma tributária, ela traz o imposto sobre o valor agregado, que é o tributo sobre o consumo. Então, a gente está falando do consumo. Por exemplo, existe a cesta básica. Então, tem lá alguns produtos que foram determinados como 100% de redução da alíquota, ou seja, zero de tributo. São alguns, não são todos. Nós vamos nos beneficiar. Então, na hora que qualquer um de nós comprar arroz, seja baixa renda, média, classe média ou alta renda, ele tem lá 100% de redução. Outros produtos não previstos nessa 100% de redução, ele vai ter o cashback para quem é baixa renda. Então, quem é baixa renda, vamos supor, comprou uma baguete que não é um pão de sal, porque o pão de sal vai ter o 100% de isenção, mas ele comprou uma baguete, um pão maior, nós vamos pagar o tributo, baixa renda também, só que o baixa renda vai ter o cashback e vai ter de volta o tributo, de forma que para ele fique sem a carga tributária do consumo. Na padaria vai continuar a mesma coisa. A rosca, rainha, o cara vai pagar imposto dela, porque ela é mais cara. Certo. Mas o pão de sal, que é obrigatório, ele não vai pagar. Isso, mas a pessoa de baixa renda, provavelmente, né, ainda tem algumas questões a ser regulamentadas, mas provavelmente quem está lá nos programas do governo, ele vai ter o cashback daquilo que ele comprar. Por exemplo, a rosca, ele deve ter o cashback, provavelmente. Aquilo que está na padaria ele comprou, o que não tem o 100% de redução do tributo, ele vai ter o cashback. Então, quer dizer, até 32, muita gente vai deixar de pagar o seu imposto absurdo que paga e vai pagar menos. Vai ter uma balança que vai fazendo assim, uma hora acaba final de 32 acaba o atual, isso para a parte de consumo. Eu achei complicado o esquema dessa reforma tributária para você entender. Tem que ser um tributarista mesmo, viu? Assim, deveria ser simples, né? Mas a gente nunca, pelas nossas questões geográficas, né, principalmente, a gente não consegue que nada seja efetivamente simples. Verdade. Então, a expectativa é que fosse um tributo, né? verdade. Mas já foram dois. Por quê? Porque a gente tem estados e municípios que aí ficou... campanha de imposto único, né? Imposto do cheque, essas coisas todas, né? O imposto único era uma linha que buscava o tributo único. No Brasil acabou sendo o que a gente chama de IVA dual, que são dois tributos. Um da Receita Federal, que é a CBS, e um dos estados e municípios, que é o IBS. O IBS, né? É isso aí. Esperamos que as coisas se ajeitem e que a gente pague um imposto mais justo do que não pagar um imposto injusto, não é verdade? Esperamos. À medida que a gente tem agora esse rebalanceamento, a expectativa é que o tributo seja mais justo. Inclusive, pegando o seu exemplo das BETs, as BETs elas passam a ser tributadas não só pelo CBS e o IBS, mas também o imposto seletivo, que é o que a mídia apelidou de imposto do pecado. E para encerrar, imposto do pecado, né, irmão? Isso Cerveja vai ser imposto do pecado? Também. Cachaça é imposto do pecado? Também. Refrigerante é imposto do pecado? Aí tem uma parte que sim, né? Tem uma Chocolate discussão, é imposto do pecado? Mas aquilo que é considerado malefício, né, para as pessoas ou para o meio ambiente, né? vai entrar, mas ainda vai ser regulamentado exatamente os detalhes e as alíquotas. O cigarro é o imposto mais pecaminoso ainda, né, irmão? É mais imposto do que o custo da produção, né? Um abraço, muito obrigado pela sua presença. Disponha sempre, um abraço. Obrigado.